Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Primeiramente, desculpa um pouquinho pela voz aí, tô meio gripado, né, mas não posso deixar de trabalhar e trazer as informações do tricolor para vocês. Já vamos começar que ontem teve jogo do Morumbis, não foi do São Paulo, né, até porque o São Paulo jogou domingo fora e joga quarta-feira, né, amanhã também, fora de casa, mas com um acordo aí, né, que o São Paulo fez com a equipe do Santos, a equipe da Baixada jogou no nosso estádio e teve muitas cenas de vandalismo em referência aí, né, aos nossos símbolos, à nossa história. Os torcedores santistas aí realmente deixaram muito a desejar. E olha que o Palmeiras já jogou no estádio do Morumbis aí na última temporada, o São Paulo jogou no Allianz e não teve nenhum episódio de vandalismo em relação aí aos símbolos, aos emblemas, à história dos outros clubes. E o Santos, no primeiro dos 3 jogos que fará no estádio do Morumbis, já praticamente depredou toda a estação, né, que é essa estação São Paulo Morumbis, para quem não é daqui de São Paulo, uma estação que fica cerca de 10 minutos ali andando do estádio, a estação de metrô mais próxima que tem ali, e a estação foi completamente depredada, um absurdo gigantesco. Isso o que aconteceu, que o Santos arque com todos os custos, e a estação que estava totalmente envelopada com o São Paulo, patrocínio, título, foi toda depredada pelos torcedores santistas. Como eu falei, que o Santos arque com todos esses custos, porque realmente é uma palhaçada. E como eu falei, o São Paulo vai jogar lá na Vila Belmiro, né? Era um acordo ali para a equipe do Santos jogar aqui na capital, o São Paulo jogar na Vila Belmiro. Alguns torcedores como eu, por exemplo, teriam a oportunidade de conhecer o estádio assistindo o meu time de coração, e realmente esses torcedores aí deixando a desejar, realmente uma vergonha. Uma outra situação que chamou bastante atenção foi uma declaração do Neymar, né? O Neymar que fez 2 gols contra o Juventude ontem e falou que ali no Morumbis quem manda é ele. O que vocês acharam dessa declaração do Neymar, rapaziada? Pra mim passou um pouquinho do ponto, né? O Neymar não deixa de ser um grande jogador. Muita gente fez aquela brincadeira, né, que o Neymar tava jogando de azul com essa cor aqui, mais ou menos. Todo mundo se lembra daquele lance que ele fez com o Ivan Pires, né? Que driblou, fez muitos gols no São Paulo, no Morumbis. É verdade, mas falar que ele manda aqui, levantar a bandeira, tá certo que tava com o emblema do Santos, mas aí se passou um pouquinho, né, Neymar? Vamos dar uma segurada, dar uma relaxada aí, que o Santos tá lutando contra o rebaixamento. Não tá jogando Copa do Brasil, não tá jogando Libertadores, não tá jogando Sul-Americano, não tá jogando nada e tá quase aí se sufocando na zona do rebaixamento. Então, calma lá, Neymar, dá uma segurada, que quem manda aí é o São Paulo Futebol Clube. Não tem nada de Santos, não tem nada de Neymar, não. Fez muitos gols aí, jogou muita bola, isso aí é verdade. Deixando o clubismo de lado, a gente tem que assumir. Mas falar que você manda aí você já passou um pouquinho. Depois ele até tentou dar uma moral, né, falando que prefere o Morumbis, que é um grande estádio, que não gosta do Allianz Parque, porque o Allianz tem um gramado sintético, mas pelo amor de Deus, não vou nem falar mais sobre isso. Vamos seguir o assunto aqui, galera. Ontem a gente confirmou para vocês a volta, né, do Lucas Moura de lesão, né, falando que o Lucas Moura está à disposição para o jogo da Libertadores, né. Nesta quarta teremos Copa do Brasil, fim de semana brasileiro, e no outro meio de semana temos Libertadores. E nós trouxemos a informação em primeira mão para vocês que o Lucas Moura está à disposição para essa partida, estará à disposição para essa partida. Mais uma informação aí bem interessante que surgiu agora há pouco também, é de que o Departamento Médico do São Paulo fará uma outra coisa com o Lucas Moura. Ele estará à disposição também para o final de semana, quando o São Paulo encara a equipe do Vitória no Campeonato Brasileiro, para que ele adquira alguns minutos e melhore a sua forma física para a partida contra o Atlético Nacional na Libertadores no outro meio de semana. Isso pode ser muito bom, o Lucas Moura adquirir alguns minutos ali, estar mais preparado para a Libertadores, e isso pode ser muito ruim. Pode acontecer um outro problema com o Lucas Moura. Vocês lembram, o jogador tinha se machucado, tentou voltar, jogou alguns minutos e piorou a lesão que ele tinha. Então, se essa lesão não tiver sido ainda 100% curada, isso pode ser muito ruim. O Lucas joga alguns minutos ali e depois fica muito mais tempo fora. Então, vai ser muito extremista essa decisão. Ou pode ser muito bom, o jogador ganhar ritmo, ganhar minutos, ganhar tudo aí para ele chegar na Libertadores muito bem, ou pode ser muito ruim. Você acha que isso é bom ou ruim, esse retorno do Lucas Moura antecipado contra a equipe do Vitória? Porque o retorno está programado para a equipe do Atlético Nacional na Libertadores. Deixa aí nos comentários sua opinião. E rapaziada, vamos trazer uma informação que a gente sempre traz aqui, né? Sempre quando entra alguns milhões nos cofres do São Paulo, a gente traz essa informação aqui para vocês.
ontem o zagueiro Tuta. Vocês lembram do Tuta, que foi campeão da Copinha em 2019? Depois, já na Copinha, foi vendido para a equipe do Eintracht Frankfurt, uma equipe de muita tradição no futebol alemão, que ganhou Liga Europa em 2022, disputou Champions League aí nas últimas temporadas também, tá sempre ali na parte de cima da tabela. O Tuta foi um dos jogadores importantíssimos na equipe alemã nessa última década, vamos dizer assim, né? Um jogador de altíssimo nível, chegou ao fim a sua passagem, ele foi vendido, né, ao Al Duhail do Catar. E a princípio, né, os valores não foram divulgados, mas as informações que obtivemos aí é de que a proposta era de cerca de 15 milhões de euros. E o São Paulo, por ser o clube formador, ainda tem, né, essa porcentagem e ainda tem com certeza um valor a receber. Na época, o São Paulo, em 2019, vendeu muito mal, cerca de 7 milhões de reais tinha vendido Tuta, depois vendeu um outro percentual do zagueiro e agora a gente não teve essas informações, né, mas o São Paulo não deixa de ter aí a porcentagem como clube formador, tá bom, rapaziada? Então, é um zagueiro de altíssimo nível, né? Tanto que está jogando no futebol alemão desde 2019, foi campeão, titular em muitos momentos, mais de 150 jogos com a camisa do Eintracht, 10 gols marcados, um jogador que ficou na história, né? Tanto que recebeu muitas homenagens quando acabou sendo negociado e agora vai para o futebol do Catar. A gente sabe que o futebol de lá tem muita grana, né? Tem outros jogadores brasileiros por lá, o Thiago Mendes, né, que a gente estava procurando, inclusive, estava no Al Rayyan e agora está no Vasco da Gama, o Roger Guedes, que está aí em negociações com o Grêmio, e aí o São Paulo tem esses valores a receber. Mas aí eu sempre faço essa crítica, né? Cadê esse dinheiro, rapaziada? Como que entra dinheiro toda hora? São Paulo faz acordo aí com o Santos, São Paulo, todo jogo, o estádio do Morumbi está lotado, São Paulo tem name rights do estádio, tem name rights do centro de treinamento, vende jogadores da base, jogadores que nem são mais do nosso clube, são negociados por muito dinheiro no futebol europeu e o São Paulo não recebe absolutamente nada, não recebe, desculpa, falei errado, São Paulo recebe muito dinheiro, mas esse dinheiro some, o São Paulo não faz absolutamente nada com esse dinheiro. E aí a gente vê os outros clubes totalmente afundados em dívidas, totalmente ruins financeiramente falando, e contratando o jogador a toda hora. Eu, nesses últimos dias, estou sempre citando o exemplo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, há 2 semanas atrás, o Rony acionou na justiça e queria rescisão do contrato. Guilherme Arana, Igor Gomes, Júnior Santos, Gustavo Scarpa, todo mundo sem receber, o elenco inteiro do Atlético Mineiro sem receber absolutamente nada. Aí eles foram e contrataram o Biel, que era um jogador que estava no radar do São Paulo, por isso que eu tô falando disso. Aí agora eles foram e contrataram também o Reinier, que também era um jogador no radar do São Paulo. Então como que o Atlético Mineiro tá devendo estádio, tá devendo salário, tá devendo tudo, consegue contratar e o São Paulo não contrata ninguém? Obviamente não estou falando para o São Paulo ser irresponsável financeiramente, nem sei, para falar a verdade, se o Atlético está sendo irresponsável financeiramente. Mas como todo mundo consegue contratar, o Corinthians aí está sendo cobrado ao vivo por todos os clubes. O Corinthians, o Cuiabá que está na Série B tá pedindo aí para o Corinthians pagar, marmita, segurança, jogador, ex-jogador, todo mundo, massagista, todo mundo que passou pelo Corinthians está cobrando o Corinthians fazendo mais e mais contratações. Agora tem jogador vindo aí do futebol europeu, tem jogador vindo aí do futebol árabe e o São Paulo não consegue contratar ninguém. Todo dia entra um valor aí muito interessante no São Paulo. Agora foi a venda do Tuta. Daqui a alguns dias pode ser a venda do Gabriel Sara por muito dinheiro, né? Um outro jogador que passou pelas categorias de base do São Paulo. O Casemiro também recebeu uma proposta recorde da equipe do Al Nassr, pode também envolver muito dinheiro. O Antony será negociado também pelo Manchester United, rendendo muito dinheiro e não entra nada no São Paulo assim pra gente falar, não, agora isso aqui tá interessante, porque o dinheiro que entrou, a gente contratou alguém, ou então a gente sanou um pouquinho das dívidas. Não, porque a gente pega o balanço do clube e o balanço piora, porque a gente, vamos supor, tava devendo 100 milhões, aí entrou estádio lotado, venda de name rights, patrocínio master, novo patrocínio, venda de jogadores, vendeu a base, vendeu porcentagem do centro de treinamento. E aí a dívida que era de 100 milhões foi para 200 milhões. Aí a gente não entende o que está acontecendo dentro do nosso clube, né? Porque aí eles falam, não, vamos passar por uns anos difíceis para daqui a alguns anos a gente estar voando. E não, esses anos difíceis estão cada vez mais piorando e aí o São Paulo tem que ficar barganhando jogadores para eles virem jogar aqui. O próprio Luciano, que é o camisa 10 do clube, falou, eu vi jogadores recusando jogar no São Paulo. E aí o São Paulo tem que se humilhar para fazer uma contratação. Tem que ser um jogador livre, tem que ser um jogador emprestado, tem que ser um jogador aí que realmente queira muito jogar no São Paulo. Então realmente a nossa situação está muito difícil. Vamos aguardar esses próximos capítulos aí. Nesse momento está um pouquinho difícil a gente trazer mais contratações. Isso está sendo escondido aí pelas vitórias que o São Paulo vem acumulando com a chegada do Hernan Crespo, mas não pode ser esquecido. Escondido tá, mas esquecido jamais.
Fechou, rapaziada? O vídeo está se encerrando, mas não esquece de dar uma moral pra gente aí, deixa o like nesse vídeo, você vai estar ajudando bastante, deixa os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!